Uma das coisas que eu gosto de São Paulo é o fato que aqui você pode caminhar, ir no metrô, ir no ônibus. Vocês acham, que ruim ir no ônibus, no metrô. Mas para mim é muito legal, porque eu sou de uma cidade nos Estados Unidos que não tem ônibus, tem ônibus, mas ninguém usa, e não tem metrô. Eu sou de Miami, Florida, e lá eu sempre me criei em carro, mas eu amo estar numa cidade que eu posso caminhar. Quando você caminha, você sente o ar, não é assim? Sente o ar, você se conecta com as pessoas, é mais fácil compartilhar a fé, não é assim? Mas hoje vamos falar sobre caminhar. Hoje o título da aula hoje é Andando com Deus. Andando com Deus. E o que vamos fazer é que vamos continuar nossa série no livro do Gênesis. E vamos ler capítulo 4 e capítulo 5 do livro do Gênesis. Então vamos a Gênesis capítulo 4. Se lembra, na semana passada estudamos capítulo 3, que é um capítulo muito forte. E vimos aí a queda de Adão e Eva, mas vimos ainda Deus tendo um plano para eles ainda, fazendo roupa para eles e falando da profecia de Jesus ainda, que Jesus iria simbolicamente estar com nós, amém? Então agora vamos ler capítulo 4, vamos ler aqui no versículo 1. Fala: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor teve um homem, filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, irmão dele. Abel se tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Então aqui Adão e Eva têm seus primeiros filhos. Eles têm a Caim e Abel, irmãos. Tinham diferentes trabalhos. Abel era pastor das ovelhas, mas Caim era agricultor. Vamos seguir lendo versículo 3. Fala: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Incrível. Aqui vemos Adão e Eva e seus filhos Caim e Abel. Lembra, Abel era pastor e Caim era agricultor. Instintivamente eles trouxeram ofertas a Deus. Não fala aqui que o mandamento ainda eles trouxeram oferta a Deus. Eles trouxeram a Deus ofertas instintivamente, porque eles queriam estar perto de Deus, os dois. Abel fala que ele trouxe as melhor parte do seu rebanho. Fala aqui que as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Abel trouxe o melhor a Deus. Caim, porém, só deu uma oferta. Ele deu, mas não deu o melhor. Em que deu o melhor foi Abel. E o que acontece? Acontece algo incrível. Fala que Deus aceitou a Abel sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por consequência, Caim, o rosto dele, fala a Bíblia, se transtornou e ficou furioso. Ficou furioso, com raiva, e também se transtornou. Essa palavra transtornou
pode ser traduzida em outras versões da Bíblia, em português, como cabisbaixo. Essa palavra existe aqui, não? Que é triste, estava triste. Então, ele tinha uma mistura de raiva e tristeza. Estava cabisbaixo. Em inglês fala a mesma coisa. E é interessante isto. Você pode ser fiel e não dar o melhor a Deus. Caim, ele deu a Deus, mas ele não deu o melhor a Deus. É interessante. Caim queria estar perto de Deus sem ser completamente justo. Caim queria estar perto de Deus sem dar o melhor para Deus. E Deus não aceitou. E aí ele ficou transtornado, com raiva e com tristeza. E Deus fala a ele: olha aqui, por que você está transtornado? Por que você está com raiva? Em outras palavras, você não deve estar com raiva e transtornado, Caim. A verdade, isso é consequência de seu pecado. Não é minha responsabilidade, está falando Deus, é a sua. Você não está dando o melhor para mim. E ele fala: o pecado o ameaça a porta. E todos nós também. Mas você deve que dominá-lo. Você pode dominar o pecado, Caim. Você pode. Mas o pecado sempre nos ameaça. Nós temos que dominar o pecado. Nosso primeiro ponto, temos 2 pontos hoje. Nosso primeiro ponto é: não dar o melhor a Deus é pecado. Não dar o melhor a Deus é pecado. Caim não se sentiu amado por Deus, porque não aceitou a sua oferta. Ele não se sentiu amado por Deus. Ele se sentiu com raiva com Deus, porque não deu o melhor. Vamos seguir lendo acá, no versículo 8. Vocês sabem isso que acontece aqui. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim o atacou, seu irmão Abel, e o matou. Uau! Então o Senhor lhe perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Por que Caim matou Abel? Isso é horrível. É o primeiro assassinato na Bíblia. Por que Caim matou Abel? Por que ele matou Abel? Porque ele tinha inveja. A justiça de Abel condenava a injustiça de Caim. O fato que Abel era justo dava inveja a Caim. E por isso ele matou ele, porque ele não podia entender por que Deus não está se agrada de mim. Eu mereço que Deus se agrade de mim. Não, você não merece. Nós temos que fazer nossa parte também. Deus nos ama, olha isto, incondicionalmente. Amém? Deus te ama incondicionalmente. Agora, o relacionamento com Deus é condicional a você. Olha isso, é um paradoxo. São 2 verdades que vão em diferentes direções. Deus te ama incondicionalmente, cada um de nós. Mas ter um relacionamento com Deus depende de você. Porque Deus, Ele quer, amém? Ele quer. Mas Deus ama a todo ser humano incondicionalmente. Mas o relacionamento com Ele depende de nós. E quando nós nos esforçamos para obedecer a Sua palavra, quando nós nos esforçamos para amar a Ele de todo o coração, Deus não foi injusto em não aceitar a oferta de Caim. Deus foi justo. Deus queria amar a Caim. Deus queria que Caim entendesse que as coisas não são assim, por assim. Nós agora, no século 21, estamos vivendo em uma época que todo mundo pensa que merece tudo. Tem a geração dos milenários, não? Milênios, não? Que eles acham que merecem tudo. Eu mereço um bom trabalho, ok? Mas estuda.
busca um trabalho. Não consigo um bom trabalho. Agora eu fico com depressão e tristeza. Bom, porque você não está buscando. Eu mereço um marido, uma mulher, mas você não é uma pessoa que pode cuidar a uma mulher. Você é uma pessoa que pode respeitar um marido. Nós achamos que merecemos tudo. Merecemos respeito, merecemos dinheiro, merecemos bom trabalho, merecemos saúde de Deus, merecemos não ter problemas na nossa família. Mas o que nós merecemos, quem merecemos você e eu? Ir no inferno por nossos pecados. Nós temos que ter gratidão pela graça de Deus que Ele nos deu, amém? Temos que ter gratidão porque o mais importante é nosso relacionamento com Deus. Por isso, Caim ficou com raiva, porque ele queria a bênção de Deus, mas ele não queria ser justo ante Deus. Ele queria a bênção, ele queria ser perto de Deus, mas não pagou o preço para ser justo diante de Deus. Deus fala, você tem que conquistar o pecado e não deixar que conquiste você. Vamos ser honestos, pergunta: que pecado te tem conquistado? Tem algum pecado que te tem conquistado? Pode ser impureza sexual, bebida, amargura, raiva, preguiça, excessiva culpa. Qual é o pecado que te tem dominado? Se você tem um pecado que te tem dominado, a boa notícia é que com Deus você pode vencer, amém? Com Deus você pode ser diferente, mas temos que ser como Abel e dar nosso melhor para Deus. Se você dá o melhor para Deus, você pode vencer seu pecado. Se você não dá seu melhor para Deus, o pecado vai vencer você e você vai ficar com críticas com Deus e com a igreja e com as pessoas. Mas nós podemos vencer e vamos vencer o pecado, amém? Podemos vencer. É incrível, Deus está abençoando muito a igreja. Hoje, vamos abrir, hoje agora mesmo, você está celebrando o primeiro culto do setor da igreja em Tatuapé. Túlio está pregando a palavra de Deus lá. O filho adotivo da Alexandra, ele está pregando a palavra de Deus lá. Tem um grupo da região leste lá, super animados com Deus. Para quê? Para pregar a palavra de Deus e para dar esperança a este mundo tão perdido. Semana passada foi muito bom, porque sabemos que Bruna foi batizada. Foi incrível, foi muito bom. E a Cláudia, de nosso antigo movimento, muitos anos atrás, foi restaurada. Que incrível. E hoje se está batizando uma menina chamada Camila na região leste. E um homem chamado Reinaldo se está restaurando na região oeste, lá em Butantã. Então, Deus está trabalhando, implicando que não importa se você hoje está dominado pelo pecado. E talvez você está. Você pode vencer com Deus, mas você tem que ter a atitude de Abel e não a atitude de Caim. A atitude de Abel é isto: eu não mereço nada, mas eu vou dar o melhor a Deus. Vou estudar a Bíblia, eu vou esforçar-me com Deus. A atitude de Caim é: eu mereço. Não digo o melhor a Deus, Deus. Não, vamos dar o melhor a Deus. Vamos seguir lendo cá. Ele mente. Lembra que ele mente aqui? Versículo 9. Onde está seu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? A mentira é algo horrível. Se tem um pecado, todos os pecados são horríveis, mas a mentira é um dos piores. Por quê? Porque você não pode ajudar alguém que mente. Você pode cometer muitos pecados, mas se você é aberto e você quer mudar, você muda. Mas a pessoa que mente, você não pode ajudar essa pessoa.
Porque sempre é outra, você não sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Nós temos que ter temor de mentir. Mateus fala disso, que sejam seus sim, sim, e seu não, não. Além disso, é do inimigo. A Bíblia fala em Tiago também, que teus sims têm que ser sims, e teus nãos têm que ser nãos. Vivemos em um mundo que todo mundo mente. Todo mundo mente aqui. No mundo, fora da igreja. E infelizmente às vezes na igreja. Você convida alguém para a igreja e fala: sim, eu vou. Eu sei, não vai. Eu vou, sim, em uma dessas. Quando alguém me fala em uma dessas, é uma forma amável de falar: eu não vou. Deve acontecer com você convida alguém na igreja e fala: em uma dessas eu vou. Porque a pessoa não vai. Deixa eu ver se eu encontro tempo por aí. Essa é outra desculpa. Nunca vai à igreja, não? Bom, as pessoas mentem, mas nós temos que ser diferentes como cristãos. O mundo mente, o discípulo tem que ser diferente. Nós temos que ser pessoas da verdade e falar sempre a verdade. E assim vamos brilhar como estrelas nesse mundo cheio de trevas. Quando nós falamos a verdade. Vamos seguir lendo aqui, versículo 10. A Bíblia fala: diz o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Diz Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Uau! Aqui Deus dá consequências para o pecado dele. Ele fala: Caim, por você matar a seu irmão, a terra vai ser amaldiçoada ainda mais. Agora vai ser mais difícil da terra tirar os frutos, e você vai ser fugitivo por sempre. Como responde Caim? Esta disciplina é demais para mim. Ele não está arrependido. Olha que horrível. Ele viu também falando: sim, eu me sinto muito ruim por o que fiz, eu mereço. Não, ele me fala de seu irmão que matou. Ele só está pensando nele. Ele fala: isto é demais para mim. Ele não está quebrantado por o seu pecado. Pergunta: você se quebranta por seu pecado? Ou você só aceita seu pecado e culpa outros? Você é vítima. Você é vítima ou você se quebranta por seu pecado? O homem de Deus, a mulher de Deus se arrepende e se quebranta pelo seu pecado. Ele entende: nossa, eu pequei. Desculpa, Deus. Uau, me sinto super mal. Eu quero mudar e ser diferente. Esse é o homem e a mulher de Deus que quer mudar, quer ser diferente. Está comigo? Sim. Isso é muito importante. Caim, ele não aceitou responsabilidade. Ele só culpou a Deus outra vez. Você me está dando uma disciplina demais. É triste. Ele foi orgulhoso. E nós temos que aprender da Bíblia para não ser como Caim, para não ser orgulhoso como ele, mas ser humildes e seguir a palavra de Deus. Vamos seguir lendo agora. Também aqui fala, acabamos de ler, que Deus o enviou. Ele foi a Nod e Deus falou:
você não vai morrer. Eu vou colocar em você uma marca, a marca de Caim, para que qualquer que veja você não mate você. Também, se eles matarem você, vai ter uma maldição, vai receber 7 vezes pior. Então Deus, ainda no pecado de Caim, Deus protege e ama a Caim. Agora, uma pergunta que muitos se perguntam: se Adão e Eva tiveram a Caim e Abel, por que Caim fala? Eles foram os primeiros, não? Por que Caim fala: aquele que me vê, me vão matar? De onde originaram essas pessoas? Então a resposta é não muito difícil de entender. Se você vê, Caim viveu, Adão viveu 930 anos, muitos anos. Vamos ver isso depois. Se você vive tanto tempo, e sua esposa também, quantos filhos você pode ter? Alguns de vocês são de famílias já numerosas, não? 10 filhos. Eu sou filho único, mas minha mãe, olha isso, minha mãe é de 21 partos, lá em Galícia, em Espanha, nas montanhas lá, não? 21, só 12 sobreviveram naquele tempo. Então, mas imagina se minha avó morreu cedo, de 55 anos. Imagina se você vive 930 anos. Você pode ter milhares de pessoas e por multiplicação, eles têm filhos, que têm filhos, que têm filhos, que têm filhos. Então, essas pessoas que iriam matar potencialmente Caim eram outros filhos que teve Adão, outros filhos de Caim, outros filhos de Sete, que vamos falar depois. E eles se multiplicaram, porque tecnicamente Gênesis não é cronológico. Gênesis está falando algumas coisas, mas tem coisas cronológicas, mas não um livro excepcionalmente cronológico. Os judeus não pensavam como nós, quando escreveu Moisés Gênesis. Eles colocavam áreas de importância primeiro e áreas menos importantes depois, ou vergonhosas depois, nos livros. Então, quem iria matar Caim? A descendência de Caim mesmo, ou a descendência de Adão com Eva, os múltiplos filhos que eles tiveram depois. Essa é. Vamos seguir lendo cá. Versículo 17. Aqui começa a falar da descendência, lembra? Não é cronológico. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Esse não é o Enoque que vamos falar depois. Esse é o filho de Caim. Tem outro Enoque que Deus arrebatou, e esse era bom. Esse era descendente de Sete, o outro filho de Adão. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, a Metusalel, e Metusalel a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra Silá. Ada deu luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. E depois fala da descendência. Desculpe. Então, versículo 23 fala de Lameque, o descendente de Caim. Fala: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Sila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Queremos aí o descendente de Caim, Lameque, e depois tem outro Lameque, depois que é bom, é ruim. Esse Lameque, ele lembra a palavra de Deus. Ele lembra: o que mate a Caim será amaldiçoado 7 vezes. Aqui ele mata 2 pessoas, Lameque. Uma pessoa que machucou ele e outra pessoa
que feriu ele, e ele fala: e o que me mata a mim será amaldiçoado quantas vezes? 77. Aqui começa na Bíblia as doutrinas falsas. Ele começou uma doutrina falsa, porque a doutrina de Deus era só falando de Caim, mas aqui está falando de Lameque. Ele criou sua doutrina. Ele fala: que me mata a mim será amaldiçoado por Deus a 77 vezes. E o homem começa a criar doutrinas falsas que estão fora da palavra de Deus. Ruim, né? Vamos seguir lendo acá. Versículo 25 fala: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem se chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Aqui nasce Sete. Sete é o filho abençoado por Adão e Eva e por Deus, e ele é a descendência de Jesus, e por ele vem a descendência de Davi. Então, aqui estamos vendo as pessoas que seguiam a Deus, era a descendência do Sete, não de Caim. Versículo 5, vamos ver as idades deles acá. Capítulo 5. Versículo 1. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Então aí fala que ele teve muitos filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então aqui está dando a vida, recapitulando quanto viveu Adão. Não é cronológico, está falando tudo a vida dele, o que aconteceu. Ele viveu e morreu. Não que isso aconteceu depois do Caim. 6. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Pergunta: por que viveram tanto tempo? Porque não sabemos por quê, mas talvez viveram tanto tempo porque acabavam de sair do jardim. E no jardim do Éden, o ser humano viveria por quê? Por sempre. E porque eles eram imortais no jardim do Éden, eles tinham uma semente da imortalidade que fez eles viverem um pouquinho mais que o ser humano. E você vê que na Bíblia a idade começa a cair. Depois em Gênesis 6 fala, o 7 fala, o homem só viverá 120 anos. Ele dá um topo. Por quê? Porque o homem era muito ruim. Mas aqui ainda o homem vivia mais tempo. Vamos seguir lendo cá. 9. Não, já vimos. Aos 90 anos, Enos gerou Cainá. Depois que gerou Cainá, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu todo 905 anos. Depois fala de mais filhos, descendência de Sete e Adão. E depois fala do famoso Enoque no versículo 21. Vamos começar no versículo 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado.
pois Deus o havia arrebatado. Então aqui foi Enoque. Enoque viveu a metade, mais ou menos a metade, um terço mais ou menos do que o homem vivia naquele tempo. Ele viveu 365 anos. Mas a Bíblia fala algo dele, que só fala de outra pessoa na Bíblia, que Noé. Fala que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. E Deus estava tão animado de Enoque, que ele falou: eu não vou esperar 600 anos mais, vem para os céus rapidinho. E ele foi arrebatado aos céus antes da sua morte. Lembra que tem outra pessoa na Bíblia que isso aconteceu? Quem era? Elias. Sim, ele foi arrebatado. Deus não esperou a ele. Por quê? Porque morrera. Porque ele andava com Deus. Depois, o homem que mais viveu na Bíblia, versículo 25, aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Então a pessoa na Bíblia que temos registrado que viveu mais foi Matusalém, há 969 anos. E em outros países que eu estado, tem um ditado: ou você vai viver como Matusalém. Tem esse ditado acá? Tem um ditado? Como é? Como é o ditado? Vai viver como Matusalém? Parece um ditado mais velho. Não está jovem. Então, vamos terminar o capítulo. Para terminar, aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Versículo 29. Deu o nome de Noé e disse: ele nos aliviará de nosso trabalho e do sofrimento em nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. E a semana que vem vamos ler capítulo 6. Mas quero ler um versículo do capítulo 6, que é versículo 9. Fala, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Então, a Bíblia fala que Noé e Enoque andaram com Deus. Amém? Nosso segundo ponto e último ponto de hoje é: Enoque e Noé andavam com Deus. Eles andavam com Deus e Deus usou a eles para coisas incríveis. Enoque, como sabemos, foi arrebatado e foi nos céus. Eu fiz a matemática aqui e Noé nasceu mais ou menos 85 anos depois da morte de Enoque. Tudo está na mão. Mas, sem dúvida, Noé se inspirou em Enoque, seu descendente. Imagina Noé de criança. Você lembra do avô Enoque? Ele morreu. Ele nem morreu. Ele foi direto nos céus. Ele, uau, de verdade. Ele andava com Deus. Seu relacionamento com Deus era incrível. E Noé, uau, eu quero ser como meu descendente, né? E Noé andou com Deus 500 anos. E depois sabemos que construiu a arca, que deu salvação a essas poucas pessoas, esses animais, e esse mundo tão perdido. Noé foi um instrumento de salvação. Enoque foi um instrumento de inspiração, porque os dois andavam com Deus. Quando você anda com Deus, Deus te vai usar.
talvez Deus te use como Noé. Você vive uma vida longa aqui na terra e você é um instrumento para salvar muitas pessoas, amém? Você é um instrumento para levar muitas pessoas a Cristo. Porque a verdade é melhor estar com Deus nos céus, não é assim? É melhor estar com Deus nos céus, mas às vezes Deus vê nossa vida como Noé, nos deixa ficar na terra por muito tempo. Para quê? Para testemunhar a este mundo tão perdido sobre Jesus, para salvar almas, para ter um coração em fogo com Deus. E você é utilizado por Deus. Às vezes Deus te usa como Enoque. Você tem uma vida um pouco mais curta nessa terra. Talvez tenha algo, uma doença, algo assim. Por quê? Porque Deus quer levar você rapidinho nos céus. As duas coisas são incríveis. A verdade talvez Enoque é mais fácil, porque ele vai nos céus rapidinho. Mas Deus te vai usar se você caminha com Ele. Deus te vai usar. E o desafio é caminhar com Deus. Pergunta: você está caminhando com Deus? Sabemos que não podemos caminhar fisicamente com Jesus, Ele está nos céus. Não. Mas caminhando aqui implica um nível íntimo do relacionamento com Ele. Vamos terminar com duas escrituras sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. De Pedro 1,13 fala assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Uau, que escritura! A Bíblia fala que nós temos que colocar toda a esperança, tudo, no que vamos receber quando Jesus aparecer. O discípulo de Jesus tem um coração de querer estar com Deus por uma eternidade. Por isso é que nós temos que ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, porque quando fazemos isso, estamos tendo um relacionamento com Deus incrível, para preparar-nos para um dia estar com Ele nos céus. Quando temos esse tipo de relacionamento com Deus, não vamos ser como Caim, vamos ser como Abel. Vamos dar nosso melhor a Deus. Vamos estar animados com Deus. Verdade? Quando não temos um bom relacionamento com Deus, somos como Caim. Nos queixamos, culpamos as pessoas, culpamos ainda a Deus. Mas a chave de ter um bom relacionamento com Deus. E a última escritura, em João 17. João 17, versículo 3. Fala: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uau. A vida eterna é conhecer a Deus. Eu tenho falado antes, quem vai ser da vida eterna nos céus? Quando pensamos que vamos estar na rede, tomando um coco, fazendo nada, não? Eu vou nos céus e eu vou só ser preguiçoso para o resto da vida. Seria pecado estar nos céus, não? Eu vou chegar nos céus para só dormir e descansar. Eu quero dormir o primeiro ano, porque estou muito cansado, não? Não, os céus é o nível de relacionamento com Deus. Você vai ter um relacionamento incrível com Deus. Sim, vai ser incrível. Sim, não vai haver mais sofrimento, não mais choro, não mais pecado. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Porém, não é um lugar onde você vai ir a pecar. Não, eu vou no céu para ser preguiçoso, não fazer nada. Não. Você vai a conhecer a Deus mais profundamente. A qualidade da vida de uma pessoa é medida pelo nível profundo de seus relacionamentos. Quando você morre, está bem de morrer, você não está pensando em seu dinheiro,
esses títulos. Você está pensando, eu amo minha esposa, meus filhos, eu quero que eles estejam perto de mim, meus amigos mais íntimos. O mais importante da vida, em termos da felicidade da vida, é o nível de profundidade de seus relacionamentos, seja com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com os discípulos, com as amizades. Isso é a verdade, o que nós queremos. E a mesma coisa com Deus. O mais importante, a vida eterna, é conhecer a Deus, é ter um relacionamento íntimo com Deus, que te inspira, que te anima. E você pode ter um pouquinho dos céus na terra, aqui nessa terra. Como? Com seu relacionamento com Deus. Infelizmente, em conclusão, Caim não entendeu a Deus. Caim veio a Deus como um Deus, Papai Noel, não? De só receber de Deus. Ele só queria receber de Deus, sem ele fazer nada. Ele era mimado. Abel, ele queria só dar a Deus e não receber de Deus. E esse é o coração que nós temos que ter neste dia. Um coração de uma pessoa que verdadeiramente anda com Deus. Eu quero animar hoje, te inspirar a esta semana, andar com Deus de todo o coração. E para Deus seja glória. Amém.